Boa noite, sejam bem-vindos à nossa última aula do, do curso Caminhos para a Encenação Moderna. Esse projeto foi contemplado no edital Prêmio Técnico da Cultura, através do Governo Federal, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio, através da Aldir Blanc. É uma aula plus que eu não poderia deixar de falar desse grande encenador, Meyerhold. Meyerhold ele vai trazer para o teatro moderno um novo conceito, né? Ele vai criar um teatro na qual o ator, juntamente com o autor e o diretor e o público, são criadores desse fenômeno teatral. Então, nesse teatro do Meyerhold, a participação do público se concretiza, né? Se realiza através da imaginação, né? Dando assim uma criatividade para preencher os detalhes sugeridos na ação no palco. Ele vai trazer para a cena um novo conceito aonde se trabalha muito a questão corporal. O que nós vamos falar hoje? Eu vou fazer uma breve biografia, né? Ele morreu em 1874 e faleceu. Ele foi fuzilado em 1940. Vou falar um pouquinho depois sobre isso para vocês, né? Ele foi fuzilado pelas tropas de regime Stalin, né? Vou falar um pouco sobre essa questão do ator-poeta, né? As abordagens do ator meyerholdiano, e vou falar um pouquinho sobre essa teoria. E aí eu começo o nosso encontro com uma reflexão, com uma frase. O gesto é mais do que um discurso. Não é o que dizemos que convence mais, a maneira de se dizer. Está muito ligado com essa questão do corpo do ator, como esse corpo se posiciona, como esse corpo se faz presente. Descendente alemão, nasceu em Penza, na Rússia, foi para Moscou estudar Direito, mas deixou a escola em 1896 e passou a frequentar, eu esqueci de corrigir, sem trema, as aulas de teatro. Em 1998, foi convidado a se juntar para a trupe da recém-fundada Teatro de Arte de Moscou. E quem é o diretor desse Teatro de Arte de Moscou? Nada mais menos que Konstantin Stanislavski. Esse teatro ele vai ser fundado como uma grande revolução. Nós estamos falando de um período de uma transição do teatro onde vai se falar sobre esse naturalismo e esse realismo, essa preocupação dessa construção, né, de se construir o personagem através da sua psicologia. E ele vai estudar nessa escola. Ele vai cansar desse naturalismo. Ele vai se cansar. E ele vai se inspirar aonde? No impressionismo e no cubismo, que são dois movimentos da arte, né? Onde ele vai conseguir desenvolver uma pesquisa muito particular. Ele vai propor um teatro estilizado, né? A partir de pesquisas de onde? A partir de pesquisa da comédie dell'arte, das improvisações realizadas no teatro romano, né? Chamado Ludus. Ludus são os jogos de improvisação. Na pantomima, no grotesco e no simbolismo cênico. Se vocês observarem esses conceitos, esses movimentos teatrais,
a comédia dell'arte que surge na Itália nesse movimento do Renascimento, né? As improvisações, a pantomima, o grotesco e o simbolismo, todos esses conceitos, eles passam pelo trabalho corporal. O que é a comédia dell'arte? A comédia dell'arte, para quem não conhece, ela tem a preparação do ator muito voltado para o corpo. E aí, o que muda aqui um pouco? Esse conceito do Meyerhold, ele vai trabalhar com a plateia, né? A plateia como considerada como um quarto criador. Nós temos o que aqui? Temos o ator, o autor, o diretor, e aqui ele coloca a plateia para participar desse momento criativo. Esse público, ele vai meio que concretizar o que se está vendo no palco através da sua imaginação. E, principalmente, essa criação artística de Meyerhold, ela vai deixar de ser uma cópia do real para se transformar em uma reflexão dessa realidade. Então, aí a grande diferença. Ele não vai copiar a realidade. Ele não vai copiar esses moldes do movimento naturalista e do movimento realista. Ele vai priorizar o quê? A relação do ator, do intérprete, com o público. Através do quê? Através de jogos. Jogos que vão revelar e intensificar o quê? Os traços psicológicos, tanto do espectador quanto do ator, do seu intérprete. Então, Meyerhold vai defender o quê? Ele defende essa teatralidade e essa estilização e propõe uma dialética, um contraste entre a farsa contra a comédia. Né? E esse conteúdo vai formar um espectador com uma visão mais apurada dessa realidade. Apesar de Meyerhold e Stanislavski serem tratados como postos teatrais, um preocupado com essa teatralidade, que é Meyerhold, e o outro preocupado com o interno, com o psicológico, com essa construção, né, de um trabalho mais interno. Ambos, que muita gente fala que eles não se toleravam, mas ambos se admiravam e se respeitavam mutuamente. Né? E aí Meyerhold declara assim, né, ele foi um grande admirador do teatro de arte, declarou uma vez para o Stanislavski: serei sempre um aluno de Stanislavski. E aí Stanislavski responde para ele, né, em uma outra ocasião, chamou ele de filho pródigo. Então, os dois, tanto Stanislavski como Meyerhold, que têm trabalhos distintos, eles sempre trocavam a questão do processo. Eles tinham sempre essa troca. E ele trabalhou com o Stanislavski algumas vezes. Ele vai trabalhar em 1926, ele vai atingir assim o auge da sua carreira com o Inspetor Geral. Né? E aí, esse espetáculo foi perseguido pela crítica oficial, pela classe teatral e por toda a geração de artistas. Porque ele trabalha muito com essa questão de fazer você pensar. Né? Estamos num momento do mundo, né, da Rússia, em 1924, começa o quê? Começa a tomada pelo Partido Comunista Soviético, que exige muito profundamente
que o teatro desempenha o quê? Uma proposta ideológica na construção do socialismo. Que ele vai exigir que as peças reflitam esse cotidiano. E Meyerhold não retrata o cotidiano. E aí vai ser uma grande perseguição no trabalho dele. E ele vai se isolar, ele vai ficar por um tempo afastado. Mas, com tudo isso que eu acabei de narrar para vocês, ele não vai ter a sua reputação abalada. E aí Stanislavski sai em defesa dele. Stanislavski diz o seguinte: o único ensinador que conheço é Meyerhold. E em 1938, sua carreira novamente é ameaçada. O seu teatro é fechado por decreto, né? Com qual justificativa? Né? Difamações hostis contra ao estilo de vida soviético. E como Stanislavski, que é muito amigo de Meyerhold, o Stanislavski vai surpreender a toda a sociedade quando convida Meyerhold para trabalhar de novo no seu teatro, no novo teatro de ópera. E isso foi uma decisão muito corajosa do Stanislavski. E ele defende com todas as forças Meyerhold dizendo assim: precisamos do Meyerhold no teatro. Ele é meu único herdeiro. E aí, em 38, agosto de 38, Stanislavski falece aos 75 anos, que foi enterrado ao lado de Tchekhov. Quem não conhece Tchekhov, foi um grande autor do naturalismo e foi um grande autor que trabalhou junto com o Stanislavski, porque o Tchekhov foi médico, né? Nunca escreveu textos teatrais. Mas isso é uma outra história. E Meyerhold, ele falece em 1940, morreu, né? Com 66 anos, ele foi fuzilado na prisão. Ele ficou detido, né, pelas tropas de regime da época. E ele foi detido por muito tempo pelo Congresso Geral de Diretores Teatrais por ter se negado a participar de uma manifestação pública em favor, né, do governo. Meyerhold, com o desejo de trazer uma nova encenação, rompe com as formas dramáticas de representação e traz à cena um novo ator. Com todas as inovações, Meyerhold proporciona a criação também de um novo olhar, pois com a criação de uma nova encenação, de um novo ator, pressupõe o quê? A necessidade também de um novo espectador. Ele vai mexer, como eu falei anteriormente, com esse pilar. Entra esse quarto criador, que é o espectador. E aí eu trago essa imagem que é linda, que é os atores fazendo o treinamento. Muito show. Nossa. Uau! Bacana. Nossa. E aí ele fala o seguinte: se retirarmos do teatro a palavra, o figurino, a ribalta, as coxias, o edifício teatral, enquanto restarem o ator e seus movimentos de maestria, o teatro continua a ser teatro. Ele fala isso em 1914. Ele vai colocar o ator no centro dessa pesquisa. Ele faz do ator
o rei do teatro, né? A importância como o autor do espetáculo ele vai consagrar esse ator, ele vai defender esse ator criador. E para isso ele vai fornecer meios que transformem esse ator em um próprio ensinador, tornando esse indivíduo responsável por toda a sua atuação como ser o autor da sua própria história e o seu personagem cênico. Em 1905, ele vai radicalizar essa mudança do ponto de vista do Stanislavski. E Stanislavski vai mudar um pouco o fazer teatral, né? Ele vai trazer essa arte do ator ser um criador, né? Ele vai trazer a arte do ator que não deve ser reproduzida como imitar, porque o que acontece? O realismo é uma imitação de uma realidade. É uma recriação da realidade. Aqui ele fala o seguinte: o ator tem que criar. No meu teatro, no novo teatro, a encenação e a atuação respondem uma mesma exigência uma outra, que é a criação. Não é uma cópia, não é uma recriação dessa realidade. É a autonomia do ator. É uma arte autônoma, né? Não submetida ao quê? Aos escritos. Que isso é muito mais que uma arte. Então ele vai dizer que o ator é um artista completo, né? Que vai perceber essa relação com a formação e esse aperfeiçoamento, desse treinamento. E ali, além do texto que o ator fala, existe toda uma construção à sua volta que é do gesto do movimento. A importância do balé, ele vai começar a trazer esse teatro de variedade, né? Balé clássico, moderno, o circo, para o quê? Para habilitar, dar mais habilidades para esse ator. E esse ator vira um ator polivalente nas suas mais complexas tarefas, né? Ele vai não só assumir a atuação, mas ele vai ter uma arte como uma plenitude. Lê para mim, por favor, Van. Portanto, sobre a interação palco-plateia, ou antes, sobre o par ator-espectador, que Meyerhold coloca de saída a ênfase em seu teatro da convenção. Ele forma o ator na copresença do público, fazendo-o domesticar a proximidade do espectador, quarto criador, em vez de construir uma quarta parede para protegê-lo do terrível buraco negro da plateia. Por mais bem-sucedido que seja o que acontece em cena, isso só tem valor em função do que se passa na plateia. Dito de outro modo, e falando metaforicamente, não são as lágrimas do ator o que importa, mas as do espectador. Isso resume tudo Maravilhoso. Isso resume tudo que eu acabei de falar nesse processo. Que o ator faz parte desse... O espectador faz parte dessa construção. Quando ele fala algo mais do que uma arte, né, ele está falando o quê? Que esse ator é um artista completo. Que esse ator ele tem um aperfeiçoamento contínuo. Como se fosse assim, você vai no ateliê, né? Você está meio que aprendendo
nos ensaios, né? Tem uma questão desse aperfeiçoamento tanto do homem, do individual e a sociedade que ele é. Quando eu falo, além do texto que o ator fala, existe também em cena uma esfera muito poderosa, que é o gesto e o movimento. Eu estou falando dessa importância que eu acabei de falar sobre o corpo dentro da cena, que o ator passa por um treinamento, né? Passa por um treinamento de construção desse trabalho corporal. Esse aqui é ótimo. Abaixo o ator gramafone. Né? Isso ele escreve em 1914. Esse ator gramafone Muito bom. É aquele ator que ele chama de o ator cômoda. É aquele que não leva em conta nada além de sua natureza, de ser falante. Que só decora o texto e declama e fala. Não. Ele propõe aqui que precisa ter muito além que um elemento dramático para a cena. Precisa ter uma atenção, o trabalho do corpo é capaz de dar ao ator seu próprio texto. E aí constituindo o quê? O olhar, as pausas, as palavras, as paradas, os movimentos da cena, os gestos, os procedimentos que lhe permitem dar essas infinitude do corpo do ator. Então, ele não quer esse teatro. Então, o ator decora o texto, vai lá e fala, e declama, e está tudo certo, e acabou. Né? Ele tem essa coisa de não fazer o ator ser marionete, não fazer o ator ficar preso dentro desse corpo de boneco. Né? Ele precisa fazer o ator trabalhar seu movimento natural, né? Produzindo emoções no corpo. Então, o objetivo desse ator Meyerholdiano não é sentir, diferente do que a gente tem no Stanislavski, que trabalha com as emoções. Aqui o ator precisa dominar os meios de transmitir ao público o quê? Uma partitura de emoções. Os impulsos, né? E deixar deslanchar essa imaginação. E aí ele vai perceber que esse jogo se desenvolve muito a partir do estado cênico, né? A alegria, a construção das emoções é, antes de tudo, na plateia. Palco e plateia, ator e espectador. O ator dessa copresença do público. Domesticar esse espectador. Ele fala muito disso, desse quarto criador. Eu vou repetir isso várias vezes hoje aqui, porque é importante ter esse ator, esse espectador. Vamos entrar agora na teoria biomecânica, que é a teoria, é o estudo da mecânica do corpo humano. Meyerhold estuda essa expressão para descrever um método. Lê para mim, Thalita, por favor. Biomecânica. Estudo da biomecânica aplicada ao corpo humano. Meyerhold estuda esta expressão para descrever um método de treinamento do ator baseado na execução instantânea de tarefas que lhe são ditadas de fora pelo autor, pelo encenador. Na medida em que a tarefa do ator consiste na realização de um objetivo específico, seus meios de expressão devem ser econômicos para garantir a precisão do movimento
que facilitará a realização mais rápida possível do objetivo. A técnica biomecânica opõe-se ao método introspectivo, inspirado, aquele das emoções autênticas. O ator aborda seu papel a partir do exterior, antes de apreendê-lo intuitivamente. Os exercícios biomecânicos preparam-no para fixar seus gestos em poses, que concentram ao máximo a ilusão do movimento, a expressão dos gestos e os 3 estágios do ciclo do jogo: intenção, realização, reação. Então, esse é o conceito. Para vocês entenderem um pouco o conceito, esse conceito é uma maneira mais meio que genérica. Ele vai falar que os atores precisam de movimentos amplos, exagerados, mas não exagerado na forma de ser supérfluo, não. E principalmente muito tensos. Ele vai dizer que a capacidade comunicativa dos gestos e expressões dessa linguagem corporal dentro da biomecânica subjuga essa linguagem oral. Nós vamos ter um trabalho estático. Esse trabalho ele é muito oriundo do teatro popular japonês, aonde, lá no teatro japonês, o corpo do ator é entendido como mais um objeto de cena. Então precisa ter uma importância, precisa ter uma relação com o cenário. Eu vou falar uma afirmação que ele fala o seguinte: toda biomecânica está baseada na afirmação. Percebe aqui a cena? Se a ponta do nariz trabalha, todo o corpo também trabalha. A menor tensão, todo o corpo trabalha. Um dos princípios da biomecânica é o corpo é uma máquina. Quem trabalha é um maquinista. E aí eu trago essa imagem para vocês entenderem essa máquina. Maravilhosa. Esse processo criativo, ele vai do movimento à emoção e da emoção da palavra. É diferente do teatro que nós temos aqui, que primeiro vem a palavra, primeiro você entende. Não, aqui você parte do corpo, do movimento. Uhum. E aí você repete tanto que vai naquela técnica do Grotowski, que você repete. Isso que eu ia falar agora. Lembra, né? Lembra que você chega na exaustão e aí a emoção vem. E quando a emoção vem o quê? Vem o texto. Para poder entender melhor, né, essa consciência entre o corpo e o espaço, a gente tem 3, que é a intenção, o equilíbrio e a execução. Lembram desses 3 fatores. E aí eu volto para vocês visualizarem novamente as 3 palavras. Intenção, equilíbrio e execução. Olha o que eu vejo. E vai para o rosto também, né? Sim, ele fala que o nariz tem que ter movimento. Uhum. Que é a tradução da intenção, realização e reação. E aí eu não posso deixar de passar esse vídeo para vocês entenderem esse trabalho corporal. Queria agradecer com essa frase
dizer que esses 4 encontros, 5 com esse, foram encontros maravilhosos, assim, né? Eu sempre falo que a troca, embora a gente esteja distante, embora a gente não esteja próximo, mas a energia, né, é muito bacana. E aí eu termino com essa frase, que é: agradecer é a arte de atrair coisas boas. E a gente fala de arte, a gente fala de pessoas, a gente fala de movimento, né? De movimento de uma sociedade. A gente fala do ser humano, né? E esses pensadores e esses encenadores, ao longo desse tempo, eles vão retratar essa sociedade, assim, né? Os pensamentos e esses movimentos de mudança, eles retratam essa sociedade. Assim. Amores, beijos, Beijo. felicidades, Carlinha, tchau, Van. Ótima Páscoa. saúde. A Páscoa. Saúde. Paz para todo mundo. Um beijão. Eliette, meu amor, fica com Deus, tá? Obrigada, obrigada.